Você sabia que a paralisia cerebral pode acontecer durante a gestação, no momento do parto ou após o nascimento? Eu sou Karen Baldin, médica neuropediatra, e hoje nós vamos conversar sobre essa condição. A paralisia cerebral se refere a um grupo de distúrbios permanentes da postura, do tônus muscular e do movimento, causando limitações. E as causas são atribuídas a alterações não progressivas nesse cérebro em desenvolvimento. Das causas pré-natais, eu destaco as malformações cerebrais. Muitas delas são causadas por alterações genéticas, também tem o uso de substâncias tóxicas, tem o crescimento restrito intrauterino e tem as infecções congênitas, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. Também pode ocorrer AVC intraútero, por exemplo, por infecções maternas, problemas placentários, trombofilias. Aí tem as causas periparto, que são durante o parto ou após o parto. Essas causas podem ser descolamento da placenta, prolapso de cordão umbilical, choque hipovolêmico materno, hipertensão materna, uma condição chamada pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que podem levar a sofrimento fetal grave e anóxia neonatal. A anóxia neonatal nós chamamos também de encefalopatia hipóxico-isquêmica, e ela é a causa de aproximadamente 13% da paralisia cerebral. Aqui fica uma dica para os pais. Tem uma nota que a gente dá para o bebê na sala de parto que se chama Apgar. Essa nota é a vitalidade do bebê. Então, ela vai de 0 a 10, tem o Apgar de primeiro minuto e de quinto minuto. Então, os pais podem checar qual o valor do Apgar do seu bebê para saber a vitalidade dele. Os recém-nascidos prematuros e aqueles de muito baixo peso são os bebês que mais têm fator de risco para evoluir com paralisia cerebral, aproximadamente 43% a 50% dos casos. A gente conversou bastante sobre esse assunto nos vídeos anteriores aqui desse canal. A leucomalácia periventricular e hemorragia periintraventricular, que são lesões do prematuro que podem levar à paralisia cerebral. Das causas pós-natais de paralisia cerebral, eu posso citar traumatismo craniano, AVC, por exemplo, por desidratação, por problemas de coagulação, por distúrbios metabólicos, a hipoglicemia neonatal grave, tem a icterícia neonatal grave, que pode levar a um quadro chamado de kernícteros, o traumatismo craniano e as infecções do sistema nervoso central, levando à meningite. Em parte dos casos, não é possível determinar a causa da paralisia cerebral. Muitos pais me perguntam: poxa, doutora, mas isso foi descoberto depois, quando o bebê nasceu ninguém me falou nada. Então, não tem como exatamente saber isso quando o bebê nasce. Isso acaba sendo visto pelo exame físico neurológico alterado depois que a gente vai percebendo. Claro que alguns eventos neonatais a gente suspeita que aquela criança vai evoluir com a paralisia cerebral. Alguns sinais inferem esse diagnóstico, mas ele não é dado quando o bebê nasce. O diagnóstico vai ser feito pela coleta da anamnese, com esse histórico de tudo isso que a gente já comentou aqui: prematuridade, baixo peso, intercorrências neonatais, anóxia neonatal e alterações do exame físico neurológico do bebê, alterações na postura. Muitos deles podem fazer um opistótono, puxando as costas para trás. São bebês, às vezes, hipotônicos, mais molinhos, ou hipertônicos, muito rígidos, um pobre repertório motor. Alterações como o não crescimento adequado do perímetro cefálico, dificuldade no ganho pondero-estatural, dificuldade na deglutição, também podem ser sinais de que essa criança pode estar evoluindo com a paralisia cerebral. Além dos sinais de alteração do tônus muscular, dos reflexos primitivos e dos reflexos ósseo-tendíneos. Sabe quando a gente pega o martelinho e bate em alguns locais? Ali a gente está vendo se tem uma hiperreflexia que mostra para nós que tem alguma lesão. Então aqui, observar o movimento e a postura do bebê é extremamente importante para fechar esse diagnóstico.
É importante que esse diagnóstico seja fechado precocemente, mas muitas vezes nos quadros leves o diagnóstico vai ser fechado posteriormente. Exames como ressonância magnética do encéfalo, tomografia de crânio são importantes para nós vermos a extensão dessa lesão, mas o diagnóstico pode ser feito somente pelo exame clínico do especialista. Nessa fase também, nós podemos pedir o eletroencefalograma. Por quê? Se existe uma lesão nesse cérebro, a gente rastreia a epilepsia, que muitas vezes os pais não percebem algum ato da criança como uma crise epilética. E muitas vezes pode ser. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de lesões comumente vistas nas ressonâncias ou tomografias de bebês com paralisia cerebral. Aqui tem a imagem de um cisto porencefálico. Aqui tem a imagem da encefalomalácia. Aqui tem redução volumétrica e gliose, uma ressonância compatível com encefalopatia anóxica. Aqui tem uma ressonância mostrando a leucomalácia periventricular. Lembra que eu falei, vou deixar o card aqui. Essa imagem é da toxoplasmose congênita. Aqui a citomegalovirose congênita e aqui do Zika vírus. Já nas malformações congênitas, essas precisam necessariamente do exame de imagem para ter o diagnóstico fechado. Então vou mostrar algumas imagens para vocês. A lisencefalia, a esquisencefalia, a holoprosencefalia. Agora eu vou falar para vocês dos 4 tipos de paralisia cerebral que existem: as espásticas, as atáxicas, as discinéticas e as mistas. As espásticas ocorrem em 70% dos casos aproximadamente. Elas têm o tipo diparética, hemiparética e as tetraparéticas. Já as atetoides ou discinéticas ocorrem em cerca de 20% dos casos. É mais comum no bebezinho de termo, enquanto as outras espásticas é mais comum no bebê pré-termo. Essa forma, os movimentos aumentam com a tensão emocional, eles desaparecem no sono, tem uma dificuldade para falar, que a gente chama de disartria, tem movimentos lentos, retorcidos, involuntários das extremidades, do corpo e do tronco. E as formas atáxicas ocorrem em menos de 5% dos casos. Também é mais comum no bebê de termo, que nasceu no tempo certo. Tem fraqueza, incoordenação, tremores com instabilidade e o andar com a base alagada. Já as mistas, elas são comuns, que é quando misturam um tipo com o outro. Em relação ao grau da paralisia cerebral, nós usamos uma escala chamada GMFCS, que é um sistema de classificação da função motora grossa. Nessa escala, nós conseguimos classificar as crianças e os adolescentes em relação ao comprometimento ou não da sua função motora. Então, essa escala discrimina a severidade da disfunção do movimento. É comum que essas crianças ou adolescentes com paralisia cerebral tenham alguma instabilidade emocional, podem ter desatenção, agitação psicomotora, distúrbios do sono, dificuldade na aprendizagem, e é muito comum a epilepsia, como eu já citei, porque se existe uma lesão no sistema nervoso central, a depender de onde fica, pode sim ocorrer essa complicação. É importante que esses indivíduos sejam acompanhados pelo ortopedista, pela nutricionista, pelo pneumo, pelo gastro e faça também acompanhamento com otorrino e oftalmologista, uma vez que é muito comum também o estrabismo e outras alterações oftalmológicas. Uma importante revisão sistemática foi publicada em 2019 e nos traz tudo o que vale a pena ser feito na paralisia cerebral, tanto como tratamento como para prevenção, assim como os tratamentos que são questionáveis. Então é inquestionável os tratamentos com a fonoterapeuta, com a terapeuta ocupacional, com a fisioterapia, mas alguns métodos não são tão indicados assim. Eu vou deixar aqui essa revisão para que vocês possam dar uma olhada. Espero ter ajudado vocês a entender melhor a condição da paralisia cerebral e fiquem atentos aos próximos vídeos do canal.